Bom dia, meu nome é Evelyn. Bom dia, meu nome é Lucas e nós somos estudantes do primeiro período de Medicina. E hoje a gente vai apresentar o podcast Med Talks para a disciplina de Métodos Científicos e Medicina. Bem, vamos começar. A princípio, a gente tem que entender o que é um relato de caso. Basicamente, um relato de caso é um registro que a gente tem sobre determinado diagnóstico e as especificidades que ele traz consigo. Um relato de caso é diferente de um estudo de caso. No estudo de caso, a gente quer saber o como e o porquê. No relato de caso, não necessariamente isso precisa ser obtido. É apenas uma linha do tempo que a gente tem para associar determinados eventos. Tendo essa linha do tempo, a gente consegue identificar padrões e melhorar o nosso diagnóstico. Então, para a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome autoimune, é importante que você tenha relatos de caso, porque assim a gente consegue saber os motivos mais propriamente do que pode ocasionar essa síndrome. O relato de caso, então, no caso, é uma narrativa, né, da evolução do paciente com aquela certa doença ou síndrome que acabou acometendo ele. E sobre a Guillain-Barré em si, ela é uma doença autoimune que vai afetar o segundo neurônio motor. Ela é caracterizada como ascendente, né? Tanto anatomicamente, da forma que ela começa atingindo as extremidades dos membros inferiores e vai subindo pelos membros inferiores, abdômen, tórax, podendo causar ali a insuficiência respiratória, que tende a complicar bastante os casos, e é uma das principais preocupações acerca de uma pessoa que contraiu ela, né? Até porque a pessoa precisa buscar o atendimento antes de chegar nesse nível, porque ela não vai conseguir sustentar uma insuficiência respiratória sem estar no atendimento hospitalar, ao cuidado dos médicos e dos enfermeiros. Vale citar também que, apesar de ser uma polineuropatia, ela tem uma característica bem marcante, ela é simétrica. Ou seja, você começa com sensações de formigamento, é um dos sintomas que pode acabar acarretando. Mas, por exemplo, se você sente um formigamento na perna direita, também vai sentir na perna esquerda. Então, um diagnóstico diferencial é justamente quando ela vem de forma assimétrica, e você pode dar origem a outro tipo de polineuropatia, não necessariamente a de Guillain-Barré. E como eu disse, ela é ascendente nessa forma que vai subindo pelo corpo, e também é ascendente a forma da evolução dela. Ela progride rapidamente, então rapidamente esse formigamento que o Lucas referiu, ele vai se tornar uma paralisia. Ele vai começar no formigamento, depois passar por uma fraqueza flácida dos membros, em que você vai ter dificuldade para caminhar, para realizar atividades do dia a dia, como se levantar da cama, e rapidamente vai totalmente paralisar o seu corpo, e que é uma coisa muito assustadora e que poucas pessoas conhecem, né? Então assusta bastante. Tem um caso muito famoso, não sei se você viu, de um ator brasileiro, o Reinaldo Gianecchini, que durante as gravações da última minissérie que ele estava fazendo, ele estava lá nos ensaios de dança e começou a sentir esse formigamento, e alguns dias depois já tinha evoluído para uma paralisia que meio que aposentou ele temporariamente. Mas com a recuperação, com o tratamento necessário, é totalmente reversível. Bem, agora que a gente já conhece um pouco dessa síndrome, vamos nos perguntar o que causa ela. Bem, essa síndrome, ela não tem uma causa muito bem definida, porque por se tratar de uma doença autoimune, acontece uma espécie de mimetismo molecular. Nossas células de defesa, elas reconhecem uma célula que está nos nossos neurônios, por exemplo, que é no caso a célula de Schwann, justamente, no caso, a célula que mieliniza os neurônios do sistema nervoso periférico é a célula de Schwann, né? Que forma a nossa bainha de mielina. Vale citar também que ela, em casos mais graves, mais avançados, ela pode atacar também os neurônios, não só a bainha. E, bom, se tratando desse ataque, se tratando de uma doença autoimune, a gente tem algumas semelhanças, algumas coisas que podem preceder essa doença, que no caso são infecções. Por exemplo, não é comum necessariamente, mas você pode ter casos em que a pessoa, antes de desenvolver a síndrome, ela teve uma infecção pelo Campylobacter, teve uma infecção pelo Cytomegalovirus, teve uma infecção
pelo vírus de Epstein-Barr. Então, são algumas ocorrências que precedem a síndrome, mas não necessariamente você tendo uma dessas ocorrências, você vai ter a doença. É porque geralmente antes da síndrome, ela vai ter um quadro infeccioso, mas não todo quadro infeccioso a pessoa tem que suspeitar que será isso, né? Mas, assim, realmente, tanto infecções virais quanto bacterianas geralmente vão preceder a síndrome. Porque após o combate do sistema, né, o sistema imunológico, após o combate que ele realizar contra essa infecção, que ele vai meio que realizar um combate exacerbado que vai pegar essas células de Schwann indevidamente, vão caracterizar elas como células estranhas, né? Por isso que é uma doença autoimune. Por que isso acontece? Bem, a gente tem uma substância chamada glicosídeo, que é basicamente a união de um açúcar com um não açúcar, que no caso é a glicona com a glicona. Por que isso acontece? Esse glicosídeo, que é encontrado nas nossas células de Schwann, que é encontrado nos nossos neurônios e diversas outras partes das nossas células, ela é semelhante a uma estrutura também encontrada nessas bactérias, nesses vetores infecciosos que a gente tem na infecção. Então, acontece esse mimetismo, o nosso sistema imune confunde as nossas células que têm essas substâncias, que são os glicosídeos, e as células do organismo invasor. Então você tem aí uma formação de ataque, uma formação de anticorpos contra as nossas células. Nossas próprias células. E essa doença ela vai atingir o pico máximo dela em cerca de 2 ou 4 semanas. Então é bem rápido mesmo. E a pessoa em 2 a 4 semanas já vai estar experienciando a insuficiência respiratória. Se ela subir mais da área do tórax, ela pode vir a afetar a deglutição. Também, por causa disso, faz parte da recuperação o fonoaudiólogo, né? Porque ele vai afetar a garganta, vai afetar os músculos do pescoço e, em piores casos, afetar os nervos cervicais, que aí já a recuperação não ia conseguir reverter os sintomas e a condição dessa pessoa vier a contrair, causando a morte. Uma tríade clássica dessa doença é a fraqueza muscular ascendente, como já foi citado, a parestesia nas mãos e pés e a reflexia, ou seja, a pessoa pode perder parcialmente ou completamente seus reflexos. Em muitos casos vão apresentar dor nas extremidades, a paralisia flácida, perda de função motora e dificuldade respiratória. E os efeitos desses sintomas são hipotensão postural, ou seja, a pessoa, quando ela está de pé, ela pode ficar com tensão baixa, taquiarritmia, rubor facial, anormalidade na sudorese, ou seja, anormalidade no suor e retenção urinária. E como parte do tratamento necessário, as 2 alternativas que mais mostram resultados é a imunoglobulina intravenosa, que a partir de o sangue de um doador eles vão pegar os anticorpos bons que estão lá presentes, que aqueles anticorpos que não irão atacar o sistema imunológico da pessoa e injetar no doente, e que isso é um tratamento de imunidade passiva, né? Ou seja, ele já vai receber os anticorpos prontos, não vai haver a produção no corpo dele. E a plasmaféresis, que eles vão basicamente remover o plasma de um sangue e separar todas as células que contém ali e injetar novamente essas células sem o plasma, porque o plasma da pessoa doente é o que vai ter dentro dele os anticorpos que estão atacando ali o sistema dessa pessoa. Então ela vai receber novamente as células dela sem esse plasma. Meio que uma filtragem, né? Vale citar que a mortalidade dessa doença ela não é tão grande, é menos de 10%. Então você tem aí uma melhora no quadro do paciente com o tratamento. Também vale citar que pode haver tanto a não progressão da doença com tratamento, quanto a parada total. Isso. Apesar de haver essa parada total, essa regressão da doença, ela não tem cura. Então ela permanece dormente dentro das pessoas, podendo ter um reavanço dessa doença, né? E aí, como parte do tratamento, após a doença ser curada, tem a reabilitação feita pelos fisioterapeutas, né? Que muitas pessoas têm que
aprender a caminhar novamente do zero como uma criança, porque ela perde essas funções dos neurônios motores e desaprende totalmente. Bem, no cerne das polineuropatias existem 4 subtipos. O caso em questão trata da polineuropatia inflamatória desmielinizante aguda. Falando mais propriamente do paciente, é um jovem de 24 anos do sexo masculino que referiu uma infecção oncológica 14 dias antes de apresentar os primeiros sintomas. Ele relatou que, inicialmente, ele sentiu dormência e parestesia distal nos membros superiores e inferiores e proximal nos membros superiores. Ele apresentou também sintomas bilaterais, simétricos e de instalação simultânea. Então, no dia seguinte desses primeiros sintomas, ele evoluiu para uma dificuldade de deambulação. Ele passou a ter uma dificuldade de se locomover e uma piora característica na fraqueza. No terceiro dia de evolução, ele parou de deambular, sendo então internado para a investigação do quadro clínico. Em seguida, ele relatou uma piora ainda maior na fraqueza e um comprometimento apendicular, além do comprometimento da fraqueza e musculatura bulbar, que é responsável pela fala, deglutição e mastigação de alimentos. Então, ele já tinha a doença, né, ela já tinha evoluído anatomicamente para o nível torácico. Após 5 dias do início do quadro, ele apresentou insuficiência respiratória, sendo necessária uma intubação orotraqueal. Ele permaneceu intubado até o 20º dia de evolução do quadro clínico. Após a primeira extubação sem sucesso, houve a necessidade de realizar uma traqueostomia orotraqueal. Antes disso, ele também tinha referido a disparesia facial e teve que usar a sonda nasogástrica para se alimentar, devido àquela que foi afetada a musculatura bulbar, né? E no exame físico, após a internação, ele apresentou a hipotonia, hiporreflexia, ou seja, ele não respondia a estímulos externos, ele não respondia ao teste característico do martelinho no joelho, que mede os reflexos, e também uma hiporreflexia nos membros inferiores e superiores. Diante dessa suspeita, né, da polineuropatia inflamatória aguda, ele optou pelo tratamento, os médicos optaram pelo tratamento de plasmaferese, que foi iniciado, e em seguida a reabilitação, que foi concomitantemente a fisioterapia e a fonoaudiologia. A fonoaudiologia ela é primariamente usada para ele conseguir se alimentar, né, voltar à ação da deglutição, a respiração após a insuficiência respiratória e os movimentos de fala. E a fisioterapia na reabilitação voltar a caminhar, né, após tantos episódios de deambulação. Ele evoluiu com melhora progressiva do quadro e recebeu alta hospitalar após 35 dias de internação. Houve uma certa dependência da ventilação invasiva e ele relatou ainda, após a alta, fraqueza nos 4 membros. Contudo, ao passar do tempo, ele notou uma melhora nessa gradação de força. Sim, tanto que com 3 meses, no retorno ambulatorial, ele referiu somente uma fraqueza minimamente relevante no membro inferior, e como sequela da doença ficou a dificuldade em déficit motor no 5º dedo do pé direito. Então, passou de uma paralisia corporal com insuficiência respiratória para apenas uma paralisia no dedinho do pé. Então, melhorou bastante. Dito isso, né, por meio desse relato, a gente consegue perceber que os estudos da Guillain-Barré são muito importantes, porque ela é uma paralisia aguda das mais recorrentes, principalmente em territórios que têm uma alta incidência de infecções, e ela também tem uma alta taxa de morbimortalidade em casos graves, né? Logo, o reconhecimento do quadro clínico, das variantes desses quadros clínicos, de fatores que podem excluir o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, e as variantes, né, as hipóteses diagnósticas, se aproveitam muito desse tipo de estudo, desse tipo de relato de caso, para a evolução do tratamento da doença. Pelo risco de comprometimento respiratório e desautonomias, faz-se necessário que ela seja conduzida e acompanhada em unidades de terapia intensiva
e seja realizada a utilização da plasmaferese ou imunoglobulina, que confere uma recuperação mais precoce, principalmente quando associada ao acompanhamento multidisciplinar. É interessante também que se acompanhe mesmo após a alta, como foi realizado com esse paciente. Então, analisando a doença em si, analisando as familiaridades desse quadro clínico, caso clínico, a gente percebe que tem algumas compatibilidades, né? Ele teve uma infecção antes da apresentação dos sintomas, foi a infecção otológica. É um rapaz, né, que a doença prevalece no sexo masculino, a maioria dos casos, né, são em homens. Sim, ele apresentou também a progressão simétrica, não foi primeiro um lado depois o outro, apresentou de ambos os lados do corpo. Então, aí a gente percebe o quanto o relato de caso é importante, porque a gente consegue elencar uma infinidade de fatores que podem estar associados à doença e melhorar o nosso diagnóstico, tornando ele mais preciso e melhor. E agora nós vamos contar com a participação e o relato da doutora Ângela, que é gastroenterologista e comandou por muitos anos o Hospital Regional de Araguaína e nos ministra aula de fisiologia. Que coincidentemente possui a síndrome de Guillain-Barré e vai nos contar um pouco sobre como foi descobrir essa síndrome e como é conviver com ela juntamente com o seu tratamento.